Boa tarde a todas e a todos. É um prazer aqui estar com vocês para esse webinar e eu agradeço a presença de todos para essa partilha de conhecimento, de reflexões e de aprendizados de líderes que conduziram transformações tão importantes. É muito importante também deixar claro para quem está chegando e me justificar, me solidarizando com minha amiga e convidada, Regina, que infelizmente passou por um infortúnio imprevisto no dia de ontem, com o falecimento do seu pai, e que não vai estar aqui presente com a gente, mas generosamente colocou a responsável da área, a Fernanda Laitano, que está aqui com a gente, para poder compartilhar toda a jornada de transformação da Renner e garantir que vocês tenham toda a integridade do que foi compromissado pela Olivia nesse webinar. Meu nome é Reinaldo Naves, eu sou sócio-gestor da Olivia no Brasil há 4 anos. A Olivia é uma consultoria global, especializada em transformação organizacional, que está presente em 8 países, praticando projetos importantes de transformação em toda a América Latina e também na Europa, na Espanha, sendo um hub de transformação para outros países europeus. A empresa tem 150 consultores que são apaixonados por algo que a gente vai falar bastante aqui e que por isso a gente chamou algumas pessoas que fazem muita diferença nas empresas pelas quais estão passando. Para que vocês possam interagir com a gente tem 2 formas de vocês participarem. Se vocês quiserem passar contribuições e exemplos, por favor, compartilhem pelo chat. E se tiverem perguntas específicas para qualquer um de nós, os painelistas ou a mim mesmo, vocês podem colocar no Q&A, no ícone de Q&A na parte inferior da barra do Zoom, para que a gente possa não só ter contribuições e trazer essas contribuições para a discussão do grupo, mas que também as perguntas sejam importantes de serem compartilhadas, e aí a gente vai poder trazer essas dicas dos cases de empresas como a Renner, como o CEE e como a CCR, dos nossos painelistas. Bom, agora eu acho que o mais importante é dar um espaço para que vocês, meus amigos, Fernanda, Andréia e Tomé, possam se apresentar e depois eu entro como fio condutor e facilitação dessa mesa redonda. Bem-vindos, um prazer estar com vocês. Quer começar, Andréia? Obrigada. Posso começar assim, Reinaldo? Um prazer estar aqui com vocês, né, e com colegas aí da área. Sou então Andréa, né, gerente de pessoas e cultura aqui do CRS. Falar um pouco como eu entrei, né, no RH. Minha trajetória não começa em RH, minha trajetória começa em tecnologia, depois para a área de negócio, mas hoje já estou aí há mais de 15 anos apaixonada pela área de pessoas. Recentemente terminei também meu mestrado em gestão e negócios, onde eu acabei estudando exatamente o papel da área de pessoas em empresas de transformação digital e sigo aí ajudando as empresas a se transformarem. Um prazer estar aqui com vocês. Fernanda? Bom dia a todos. Desculpa aqui o meu leve atraso. É um prazer estar aqui com você. Super obrigada aí, Reinaldo, Olivia, pelo convite. É uma honra, né, poder compartilhar um pouquinho aí do nosso trabalho. Eu trabalho nas lojas Renner, está fazendo 20 anos agora em junho, então tive a honra aí de poder acompanhar grande parte do crescimento desse ecossistema de moda e lifestyle, que quando eu entrei aqui eram 64 lojas, hoje são mais de 600 e hoje nós somos um grupo. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas a Renner, além de lojas Renner, a gente tem a Camicado, a gente tem a Yukon, a gente tem a Ashua, a gente tem Repassa, a gente tem a Realize, que é a nossa instituição financeira, com lojas aí, Brasil, Uruguai, Argentina, escritórios na Ásia. Então, um grupo aí que eu tive a oportunidade de acompanhar todo esse crescimento. Então, sempre trabalhei na área de RH,
A minha formação é em psicologia, então sempre mais voltada aí para a área de humanas, mas trabalhando aqui na Renner, né, muito alinhada e muito dentro do negócio. Então, espero poder contribuir um pouquinho aí com toda essa experiência, essas mudanças que eu vivi ao longo da Renner, ao longo de todos esses anos aqui dentro da Renner. Obrigada aí, Reinaldo e todo o time. Prazer estar aqui com esses colegas aí, né, Andréia e Luiz. Obrigado, Fernanda. Tomé, bem-vindo. Opa, tudo bom, Reinaldo? Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Né? Boa tarde, André, Fernanda. Prazer aqui estar com vocês. Obrigado pelo convite, Reinaldo. Muito bacana aqui a gente tá conversando sobre um tema aí super atual, transformação digital. Um tema acho que vai ser interessante para todos que estiverem assistindo aqui, né? Contando um pouquinho da minha história, sou um profissional da área de RH. Não sou de origem de RH, me formei com engenharia, trabalhei nos primeiros anos da minha carreira em área de operações, em áreas de negócio. Nos últimos 14 anos eu migrei para o RH, né, e fui executivo de algumas grandes empresas brasileiras, como a Gol, CCR, CPFL e CBMN. Atualmente eu estou junto com a Olivia, né, encerrei minha carreira como executivo, e tem atuado aí junto com a Olivia, apoiando a Olivia em alguns projetos de transformação. É isso, obrigado, Reinaldo, aí pelo convite e pela oportunidade. É isso, Tomé. Você tem aí trajetórias em grandes empresas que eu acho que podem ser importantes nessa partilha de conhecimento e aprendizado com todas as pessoas que estão aqui com a gente. Bom, para dar início à nossa conversa, antes de mais nada, eu preciso dizer para vocês que a gente está iniciando uma série de webinars, na verdade são 3, para fazer essa jornada que conecta estratégia, cultura e tecnologia. A gente chama essa série de Reinventando o Futuro, Cultura, Dados e Tecnologia a serviço da transformação organizacional. Eu sei muito bem, pela experiência que a gente tem em diversos clientes, independente do segmento, que o grande desafio de recursos humanos tem sido não só acoplar toda a plataforma de serviços de recursos humanos à estratégia e ser visto de forma estratégica, atuando não a reboque da estratégia, mas construindo a estratégia a partir de comportamentos, símbolos e sistemas que acelerem as transformações. Então, isso é super importante da gente trazer a tecnologia como elemento central das transformações, não porque ela é o principal ponto, mas porque as pessoas precisam transitar pelo mundo digital, pelo mundo ágil, para poder fazer acontecer o que lá na ponta os negócios estão pedindo. Então, essa reinvenção da estratégia organizacional, da cultura, junto com a tecnologia, faz com que dados tenham importância. E todos esses cases que estão aqui, a trajetória desses profissionais que estão aqui falando com os nossos espectadores, eles têm muito de realidade. Se é por causa da lei de proteção de dados, se é por causa da ciência de dados, se é por causa da inteligência artificial, tudo isso está formando um tsunami que faz com que a gente tenha dado nessa série um primeiro passo, que é esse webinar que a gente está chamando de Conectando Cultura e Tecnologia, Estratégias para a Transformação Organizacional num Mundo Digital, né? E a gente tem aí experiências relevantes da Fernanda, da Andréia e de Tomé, que tiveram em cada uma das organizações que fazer essa convergência para fazer a digitalidade do mundo real vir para a transformação organizacional. Então, eu vou puxar a primeira pergunta dessa nossa mesa redonda e vou puxar para você, Fernanda, se você me permitir, né? A gente tem muitos desafios dentro da transformação organizacional, mas ela não vem porque ela nasce de dentro para fora. Muitas vezes e é principalmente, o contexto de negócio que muda. Então, a minha pergunta para você é quais são os principais desafios que você encontrou na transformação do negócio da Renner
e que fez com que vocês fizessem toda uma mudança organizacional, cultural, para que você tivesse sucesso nessa jornada? Como é que vocês encararam conectar estratégia e cultura na transformação dos negócios da Renner? Excelente. Bom, obrigada, Reinaldo, mais uma vez. Vou tentar resumir aqui um pouco essa história aí, que é uma história, uma jornada longa e que a gente continua nessa jornada, né? Ela não acabou. Mas acho que você acabou de trazer um ponto que é bem importante. Muitas vezes ela não é de dentro para fora, ela vem de fora, né, Reinaldo? Então, eu acho que a Renner tem um ponto, assim, né, da gente estar sempre muito atento aos movimentos do mercado, ao consumidor, né, ao cliente. E hoje em dia, quando a gente se compara e quando a gente olha para o mercado, eu não posso me comparar apenas com os meus concorrentes ali diretos do mercado de varejo de moda, mas o consumidor, o meu cliente, ele está sendo impactado por toda a experiência que ele tem é, no cotidiano dele. Então, quando ele faz uma compra e aquela compra chega no mesmo dia na casa dele, ele consegue ver o pedido dele sendo rastreado, a experiência dele começa a mudar. Quando ele vem para a Renner, ele vai ter uma expectativa diferente também da experiência de compra dele. Então, o mercado começou a mudar com toda a tecnologia, começou a ter uma mudança no perfil do cliente, e a gente entendeu que precisava se adaptar a essa mudança. E a gente brinca aqui na Renner que a gente tem os ciclos de 7 anos, né? Então, normalmente a cada 7 anos acontece, coincidentemente ou não, né? Tem gente que acredita nos setênios, que acontecem as grandes mudanças. E a gente vem vivendo aí nos últimos 7 anos esse ciclo digital que a gente chama, que foi muito impactado por essa mudança que começou a acontecer no mercado e no consumidor. E a gente entendeu que precisava mudar também o nosso jeito de funcionar para atender essa expectativa e, na verdade, não atender, superar. Porque a Renner trabalha muito forte, a gente trabalha a cultura do encantamento, e o encantamento para a gente é sempre superar a expectativa do nosso cliente. E como que eu encanto nesse mundo digital, nesse mundo onde o consumidor mudou e a expectativa dele é muito maior. A gente fala muito aqui na Renner que a forma como eu encantava alguns anos atrás é muito diferente da forma como eu encanto hoje. E isso vem muito pela tecnologia. E aí a gente precisou se reinventar, e aí eu acho que vem toda essa questão da mudança. E acho que quando a gente fala da cultura em prol disso, né, Reinaldo? Eu acho que uma competência que todo profissional precisa fortemente hoje em dia é saber trabalhar a gestão da mudança. Aí acho que vai um trabalho muito forte de gestão da mudança, que começa, a gente usa muito aqui na Renner, o Kotter, a gente gosta muito do livro dele, do Coração da Mudança, né, que fala dos 8 passos da mudança. E o primeiro passo para qualquer mudança acontecer é criar esse senso de urgência. Então, o senso de urgência que a gente usou aqui na Renner foi exatamente esse. Entendemos, opa, o mercado está mudando, o consumidor é outro. Como é que a gente encanta, nos dias de hoje, esse consumidor que tem uma expectativa muito maior do que ele tinha antes? E aí começa todo um trabalho da gente entender o quanto que a nossa cultura também está aderente para que a gente consiga fazer essa mudança e essa entrega num nível muito maior que o consumidor exige. E aí foi nesse momento que a gente entendeu que precisávamos entender o quanto que a nossa cultura estava aderente, né, para fazer toda essa mudança. E aí, inclusive, trabalhamos junto com a Olívia, né? O Reinaldo aí participou desse movimento junto conosco, fazendo todo um trabalho inicial de entender essa cultura para ver o quanto que ela estava aderente com esse movimento que a gente precisava fazer. E aí o primeiro passo foi fazer esse diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, a gente entendeu que precisava fazer alguns ajustes nessa cultura, né? Alguns ajustes de comportamento para que realmente isso viabilizasse toda a transformação que a gente queria fazer aqui dentro da Renner. Porque a gente sabe muito bem, né? Acho que se a gente não tem uma cultura aderente à estratégia da companhia, a gente não consegue fazer as mudanças que a gente quer fazer. E acho que a Renner, assim como grandes empresas, né, Reinaldo? Acho que o Luiz falou aí também que passou por grandes empresas. A gente vem de um modelo mais tradicional, né?
e que não é só das grandes empresas, é do mercado. A gente vem de um mercado que era muito mais linear, muito mais tradicional, as mudanças mais devagar, nos permitia agir de um modo diferente, onde não tinha tanta colaboração, muito mais, né, o comando e controle, pouca autonomia. E isso não combina mais com esse mundo digital, onde, para a gente acompanhar essas mudanças, a gente tem que ser muito rápido. A gente precisa testar mais, a gente precisa se permitir errar, porque a gente só inova errando, não tem como inovar e sempre dar certo. Então, para isso, tem que ter uma cultura tolerante ao risco, tolerante ao erro, que estimule a inovação, que estimule a colaboração. E foi em cima desses comportamentos que a gente começou a trabalhar para poder viabilizar toda essa transformação que a gente está vivendo hoje na Renner. A gente sai de uma empresa que era um único canal offline, a gente tinha apenas lojas físicas. A gente, né, começa a trabalhar multicanal, a gente começa depois a ter o e-commerce, e entendemos que isso não era mais suficiente, que a gente precisava ser realmente omnichannel para poder encantar esse cliente, que é estar em todos os lugares e entregar o nosso produto, e o nosso estoque está disponível para o cliente, aonde ele quiser, quando ele quiser, da forma como ele quiser, uma experiência muito fluida, sem atrito, de uma forma extremamente encantadora. E para isso, a gente tem que mudar a forma como a gente trabalha, e a cultura é um grande propulsor disso, né? Então, é mais ou menos por aí, eu não vou entrar tanto, Reinaldo, vou deixar tu ir me perguntando e a gente ir compartilhando aqui com os colegas, mas eu acho que é um pouco essa trajetória, né, que a gente precisa fazer e entender para poder acompanhar toda essa transformação e que as nossas empresas continuem aí competitivas no mercado, né? Ótimo, Fê. Obrigado pelo início, pelo pontapé inicial. E eu vou fazer um link, o que é super importante, gente, é um link que a estratégia pede e a gente tem que reconhecer como muito forte. As pessoas é que mudam, não são as organizações. E se o nosso cliente final, o nosso usuário final, né, ele muda, se mudou a forma de compra sua na Renner, Fernanda, eu fico imaginando essa juventude que já nasceu conectada na internet, que está entrando no mundo do trabalho com uma relação totalmente diferente, aí eu jogo a transformação, né, do universo do trabalho, do universo do estudo, e como é que você conecta, Andréia, né, universidades, né, uma entidade sem fins lucrativos e que vive reinvestindo em educação para gerar educação e gerar uma sociedade mais justa, como é que você, né, conduziu a transformação da cultura organizacional do CIE, e que eu sei o quanto a gestão da mudança que a Fernanda colocou é importante, para que a digitalidade do jovem, né, a digitalidade das universidades, porque também tiveram que ir para o mundo EAD, impactou o planejamento estratégico do CIE e a cultura do CIE no Rio Grande do Sul, que é um exemplo aí em todos os estados que a gente conhece da operação do CIE. Legal, Reinaldo. Obrigada aí pela pergunta. E, bom, tu foi no cerne, né? A nossa transformação cultural, ela começa a partir da transformação digital, né? Ela foi impulsionada pela transformação digital, entendendo que, sim, a gente precisava conectar esses jovens e as próprias empresas, né, que são os nossos clientes aí, que recebem esse jovem dentro das suas organizações. A gente precisava fazer essa conexão de uma forma mais ágil, enfim, acho que é um desafio não só do CIE, mas para nós foi muito latente isso na transformação digital. E a partir da transformação digital, nosso CEO aqui, o Lucas, né, começa a enxergar que, bom, como a gente sabe, as pessoas é que fazem a transformação digital, né? A transformação digital é uma transformação cultural, então ela pode, e a gente sabe que a cultura ela pode ou facilitar ou muitas vezes ser um obstáculo para essa transformação, né, para a inovação, enfim. Então, é interessante porque, por mais estranho que possa parecer, às vezes uma empresa com sucesso, uma instituição como a nossa, né, que há anos vem aí com seus resultados nesses últimos anos
super importantes e relevantes, não só financeiros, eu estou falando, mas principalmente sociais. Também isso pode fazer com que a gente caia numa armadilha, que é a gente achar que sabe o que a gente faz e que muitas vezes isso leva até uma falta de olhar, né, para o restante, e como a gente consegue fazer com que as pessoas também façam essa transição em colaboração, em conjunto. Uma empresa, bom, meus colegas aqui têm empresas, né, em todo o país e até fora, nós temos aqui espalhados pelo Rio Grande do Sul, então a gente sabe que essa capilaridade é super boa, mas super desafiadora também para todos nós, né? Como a gente consegue fazer com que lá na ponta também as pessoas enxerguem essa mudança, o propósito dessa mudança e se engajem nessa mudança, porque são essas pessoas lá da ponta que estão em contato, né, com os nossos jovens, com os nossos estagiários, com as nossas empresas também parceiras aí. Então, principalmente é o desafio da gente criar esse ambiente seguro, acho que a Fernanda falou super bem, né? Colaborativo, aberto, para que a gente possa incentivar realmente a diversidade das ideias, né? E a capacidade de aprender, assim, né? Hoje, nós revisamos junto com vocês, né? O Reinaldo, um pouco antes de eu chegar até no CIE, as nossas competências essenciais que passam exatamente por isso, né? Atitude colaborativa, a coragem, porque para inovar é preciso coragem, a gente sabe disso. A questão da própria inovação, do pensamento crítico, do foco em soluções para que a gente não tenha só o pensamento crítico por ele mesmo, né? Mas como que a gente entra em contato com esse mercado, entende o que mais a gente precisa. E realmente, aqui dentro a gente acaba tendo muito contato com esse jovem, o que nos ajuda muito a beber dessa fonte, né, e retroalimentar isso. Então, o mesmo desafios que as empresas passam, a gente também passa e a gente constrói essa caminhada aí junto para que a gente possa realmente alinhar nossa cultura ao que a gente precisa, ao que o mundo está demandando, né? A Fernanda bem falou da velocidade, mudou a velocidade, então acho que principalmente essa questão da gente conseguir engajar todos é um dos grandes desafios aí, e é o que a gente focou bastante, né, junto com vocês, né, Reinaldo? Como engajar essa comunidade nossa aí em todo o estado para que todos entendam aí essa mudança e possam ser agentes de transformação lá na ponta, né? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eles estão lá, né? Então, para que todos nós a gente consiga aí atingir o que a gente precisa para realmente entregar valor para a sociedade. A gente tem, né, um propósito muito inspirador, que realmente é construir essa sociedade mais justa e com oportunidade para todos, e isso começa dentro de casa, né? Acho que é um pouco isso aí, Renato, que eu tenho para contribuir aí no nosso bate-papo. Obrigado, Andréia. E eu vou deixar transparente algo que é público, talvez não seja formalmente público, mas o que é muito importante. A gente fala muito, né, da natura de bem-estar bem, né? Eu me lembro que a gente discutiu muito no CIE fazer bem o bem. E a gente atrelar fazer bem o bem, não só de impacto, mas também sendo eficiente financeiramente como organização. Ela não é filantrópica, ela é não tem que ser lucrativa, mas ela não tem fins lucrativos. Isso é super importante, porque você tem que deixar toda a comunidade engajada a ser eficiente para ganhar dinheiro para reinvestir, não só na empresa, mas na sociedade. E aí você trouxe um tema de segurança. A gente falou muito de segurança psicológica, tanto na fala da Fernanda, quanto na fala da Andréia. Mas quando você está num negócio de transporte, de serviços de transporte, de infraestrutura, a segurança psicológica ela não é só um pano de fundo do processo de sustentação cultural da empresa, mas ela é um entregável de serviço na ponta para o usuário do trem, do metrô, usuário da operação da Ecovias, tá certo? Então, Tomé, você teve que trabalhar nessa trajetória em falar de cultura intangível e da cultura tangível, porque ela é
um valor reconhecido, um indicador de performance do negócio. Como é que foi você, do ponto de vista cultural, e como é que você usou nessa gestão da mudança que as duas comentaram anteriormente, dados para orientar decisões estratégicas de negócio em função de comportamentos mais ou menos seguros dos colaboradores espalhados aí pelo Brasil inteiro? Obrigado aí pela tua participação novamente. Bom, vamos lá, Ronaldo. Reinaldo, vocês estão me ouvindo? Não? O negócio estava meio baixo, tá ok? Beleza. Tá ok. Bom, eu trouxe vários temas aí na pergunta, né, Reinaldo? Começando por segurança, né? No formato de segurança, né, do trabalhador, do cliente, né? Esse é um valor crítico e fundamental, né, numa empresa de mobilidade, né? E fez parte de um grande trabalho de transformação que a gente fez na CCR, né? Pegando o caso da CCR, né? Você comentou. Porque é muito mais do que você cumprir, né, o que diz a legislação, seguir as regras e seguir as normas, né? É como você cria de fato uma cultura de segurança na organização, né? Como que as pessoas atuam de forma segura no dia a dia, né? Independente da área que ela trabalhe, né? Seja administrativo, seja na operação, né? Por mais que segurança sempre tenha sido, né, um valor importante na organização, né? Você fazer esse ajuste, né? De que ele deixe de ser, não seja só apenas um valor importante, mas que ele esteja realmente no dia a dia, na prática, né, de cada uma das unidades e, né, nesses colaboradores que estão aí realmente em várias localidades, é de fato uma mudança cultural, uma transformação cultural, né? E que segue, né, na sua grande maioria das vezes, né, um processo, né, de mapeamento, identificação ali, né, de diagnóstico, né, como as pessoas percebem isso, né, define, né, para onde a gente quer ir, quais são as métricas que a gente quer acompanhar e como a gente vai estar fazendo esse processo de mudança, que, como todos aqui sabem, né, é um processo que não é um processo de curto prazo, né, é um processo de médio a longo prazo, né? Então, um desafio, né, relevante para o negócio, de fato, né, porque além de a gente estar falando de vidas, né, humanas, né, a gente tá falando de uma empresa que movimenta uma quantidade, né, de pessoas nos seus modais, né? Então, é um processo de transformação, de mudança, que a gente foi direcionando o caminho que a gente quer ir, definimos metas claras da onde a gente gostaria de chegar, né? Definimos metas, né, para os executivos, onde a gente gostaria de chegar, os Uhum. objetivos, e acompanhamos muito de perto esse processo, né? Então, esse é um recorte, né, logicamente, não, um processo de transformação cultural, ele é muito mais amplo que isso, né? Mas trazendo um recorte aqui, né, olhando o item segurança que você trouxe, né, como um item de fato relevante, né, e que está nesse processo de transformação, né? E olhando, logicamente, toda a parte de acompanhamento que você comentou, de informações, de dados, né, como que isso ajuda nesse processo de acompanhamento, né? E pegando um pouco o gancho aí do que você falou, né, Reinaldo, de dados, informações, né, e como a tecnologia apoia nesse processo, né, você ter ferramentas, né, que te ajudem nesse processo, né, não só no diagnóstico, né, da onde que você está, para onde você quer ir, mas você ter ferramentas que te ajudam a monitorar, né, a evolução, né, ajuda a monitorar o desempenho, ajuda a monitorar se você está caminhando na direção certa, né, se existe engajamento das pessoas em relação a esse objetivo.
né, ela facilita muito todo o processo, né? Ter certeza que você está caminhando na direção correta, ter certeza que você vai conseguir ter agilidade para fazer os ajustes, as correções quando necessárias. Então, a tecnologia, eu acho que ela vem somar nesse processo, né, de transformação, deixando mais tangível, né, esses movimentos, tendo uma percepção melhor, né, de como está esse processo, que é um processo longo, né? Então, quanto mais próximo você estiver dele, fazendo essas medições, né, medindo essa temperatura, e fazendo os ajustes de rota, maior é a chance de sucesso, né? A gente consegue ver hoje algumas ferramentas, né, que ajudam nesse processo, algumas startups que já estão realmente, né, com propostas Uhum. super interessantes e ferramentas que ajudam muito as empresas na condução e acompanhamento de todo esse processo. Não? Então, a tecnologia realmente tem que caminhar junto, né? Não só para a transformação digital, né, para fora da empresa, como para dentro, mas também na todo esse Uhum. acompanhamento e medição do andamento, né? Obrigado, Tomé. Eu acho que algo que eu quero estimular na reflexão de todo mundo que está vendo a gente aqui é que hoje a gente está muito acostumado a olhar dados olhando para o passado, né? A gente pode hoje pegar propensões de comportamento, de prontidão à mudança, a Fernanda sabe disso, que a gente pode antecipar, né? E dados preditivos, né, Tomé, sobre propensão à segurança das pessoas em função de comportamentos. Existem ferramentas de startups americanas ou israelenses que já fazem isso. Então, a gente tem que estar muito conectada a essa possibilidade de antever, né, e criar ações preventivas, né, possibilitantes de condições melhores importantes para o negócio. Eu vou trazer uma pergunta aqui para você, Fernanda, e já queria agradecer ao Nércio que colocou e convidar vocês, se quiserem saber algumas informações ou dicas de qualquer uma das empresas que trabalham a Fernanda, da Renner, do CIE ou da CCR, vocês podem estar colocando perguntas no Q&A. E o Nércio colocou uma pergunta para você, Fernanda, que é o seguinte: uma coisa é a gente diagnosticar a cultura e ter um processo do centro, né, da sede, mas até a loja tem um grande caminho, né? Quer seja de distância física, quer seja de nível organizacional. E a gente percebe que o encantamento tem que estar na ponta. A gente fala do encantamento, mas o encantamento tem que estar na ponta. E o Nércio provoca você dizendo o seguinte: como é que você faz? E aí eu queria que você trouxesse um exemplo prático, algumas coisas que vocês fazem, para que lá na ponta a pessoa que te atenda não fique no piloto automático e que possa fazer diferença para o cliente, como se fosse um atendimento um a um. Como é que vocês estão trabalhando isso? Porque ele sente que às vezes isso pode não estar acontecendo. Obrigado pela contribuição, Nércio. Agora é com você. Excelente pergunta, Nércio. Obrigada também. E realmente é um desafio, mas eu posso te dizer que a gente trabalha bastante isso na Renner. Eu diria duas coisas aqui bem importantes. Primeiro, a pergunta anterior do Reinaldo, né, falando um pouquinho da tecnologia. Como é que a gente pode fazer uso dessa tecnologia para contribuir para que essa informação chegue lá na ponta, né? Então, e isso se conversa com o ponto principal que eu entendo aqui, que é a questão da comunicação. Como é que a gente trabalha essa comunicação desde o C-level até o meu colaborador que está lá na loja? Então, aqui tem diversos ritos, símbolos que a gente usa dentro da Renner, que fazem parte da cultura, para fazer com que essa comunicação, com que essa mensagem chegue lá na ponta. Então, vou dar dois exemplos aqui, né, para materializar um pouco o que eu estou falando. Primeiro, a gente tem uma ferramenta, falando um pouquinho de tecnologia, a gente tem uma ferramenta
Não sei se todos conhecem, né? Vou dar o nosso exemplo aqui. A gente usa, por exemplo, o Workplace, porque a gente tinha muita dificuldade realmente para se comunicar com o colaborador da loja. Hoje, a minha melhor maneira, ou a via mais fácil de eu me comunicar com ele é através da liderança da loja, porque essa liderança, sim, ela tem um notebook, ela tem um e-mail pessoal, eu consigo me comunicar com ele, e ele precisa desdobrar essa informação para o time dele. Com a ferramenta do Workplace, com essa tecnologia, hoje me permite que eu chegue no colaborador. Então, todas as comunicações, a gente tem muita comunicação, muito vídeo interno, a gente faz muito webinar com a própria diretoria e, através dessa ferramenta, todos conseguem ter acesso. Então, eles conseguem participar de eventos com a própria diretoria da empresa. A gente tem, por exemplo, um evento que é o bate-papo com a diretoria, que acontece a cada 3 meses, que é quando a gente reúne o CEO e alguns diretores para falar do momento que a gente está vivendo na empresa, quais são os desafios, para onde a empresa está indo. Então, por exemplo, esse bate-papo com a diretoria, ele é transmitido ao vivo e todos os colaboradores conseguem ter acesso, e mesmo que eles não consigam ter acesso online naquele momento, aquilo fica gravado e ele consegue acessar posteriormente. Então, eu acho que saber usar a tecnologia a favor, né, de toda essa transformação e de todo esse movimento, acho que é super importante. E o segundo ponto é, muitas vezes a gente não precisa da tecnologia, né? De repente tem alguma empresa menor, mas eu não tenho, né, essas ferramentas. Não precisa necessariamente da tecnologia, claro que ela sempre impulsiona e ajuda. Mas a gente tem um outro rito muito forte aqui na Renner. A gente tem a nossa convenção de líderes que acontece todo ano, e é um momento que acontece primeiramente com o C-Level e os principais executivos da companhia, que é exatamente o momento onde a gente fala sobre a estratégia da companhia, para onde a gente está indo, onde a gente tem um momento ali de reforço de cultura, trabalhos, comportamentos que são necessários para fazer essas grandes transformações dentro da companhia. E esse momento ele é vivido inicialmente com essa alta liderança, ele é um momento que a gente, né, faz aí um off-site, fica 3 dias trabalhando em cima desses pontos. E esse mesmo conteúdo depois ele é desdobrado para o nível gerencial e para a primeira liderança. E depois a gente desdobra esse mesmo conteúdo para todos os nossos colaboradores no Magia, que é um outro programa que a gente tem, e obviamente num formato mais lúdico, com gamificação. Então, é uma forma da gente trazer a estratégia desde o topo até o meu colaborador que está lá na loja, mas claro, num outro formato, numa outra linguagem, mas o conteúdo, a mensagem que eu quero passar, ela é a mesma. E muitas vezes essa mensagem ela é passada pelo líder que foi capacitado pelo líder dele. Então, a liderança, ela aprende e aí ela multiplica aquele conhecimento para o seu time. E dessa forma, a gente consegue fazer com que toda a organização esteja na mesma página e tenha as mesmas informações e entenda para onde a empresa está indo. Eu acho que isso é muito importante dentro da tua pergunta, né? O colaborador lá da loja, ele não pode estar ali fazendo uma atividade automaticamente. Ele precisa entender o porquê que ele está fazendo aquilo. Ele precisa entender qual que é o propósito da organização, para onde que a empresa está indo e entender como é que ele contribui, porque eu acho que o jovem, né, até ali, alinhando aí também a primeira pergunta ali, né, e com o trabalho da Andréia aí com os jovens no CIE, o jovem cada vez mais ele trabalha por propósito, né? Não é qualquer trabalho, né? Ele precisa entender, precisa fazer sentido aquele trabalho para ele. E o fazer sentido passa por entender qual que é o propósito dessa empresa que eu trabalho, para onde que essa empresa está indo, o que que essa empresa quer, qual é o legado que essa empresa quer deixar para o mundo, para a sociedade. Então, acho que isso é uma preocupação que a gente tem muito forte na Renner, de dar sentido para o trabalho das pessoas, independente do nível hierárquico, independente de onde eu estou trabalhando. E aí eu acho que entra a questão da comunicação, né? O quanto que a gente consegue ter essa comunicação clara, transparente, e que essa comunicação permeie todos os níveis. Ela não pode parar lá em cima. Eu não posso fazer uma convenção e deu. Não, como é que eu trago esse conteúdo da convenção até o meu colaborador que está lá no dia a dia da loja? Então,
trazendo alguns exemplos aqui para materializar um pouco como é que a gente faz na Renner, e tem vários outros, a gente tem muitas práticas, muitos ritos, e fico super à disposição aí depois desse webinar, né? Se alguém quiser conversar mais, estou à disposição aí de vocês. Não Eu sei vou se eu respondi a aproveitar. pergunta, Reinaldo. Ô, Fê, mas o pessoal está querendo ir a fundo e eu vou querer fazer um link entre você e a Andrea, porque é importante. Uma coisa é você preparar a mensagem e engajar as pessoas essencialmente, a gente trabalhou essencialismo, você sabe disso na última. Eu faço isso porque vem de dentro para fora, mas eventualmente pode ter um viés e lá na ponta eu não atendo adequadamente. Eu tenho uma pergunta aqui, e aí a Andrea junta com o negócio do CE, por favor, mas uma pergunta super tangível. Se eu não atendo bem na ponta, se eu não entrego um serviço, Andrea, para o meu estudante na ponta, vocês têm, Fernanda, mensuração de resultado do tipo NPS, Totem, uma avaliação de qualidade do atendimento para dizer se encantou ou não encantou? Entendeu? Então, porque aí você tem que ter um processo de primavera árabe, não é de dentro para fora só, mas também vem informação sobre a realidade de fora para dentro. Como é que os dados vão impactando da pessoa da loja para ele saber que não está bem até o topo? O contrário, o efeito reverso. Eu estou encantando ou não estou encantando e como isso sobe, como é que eu estou medindo isso? E, Andrea, a mesma coisa para você. Como é que você captura dados e, a partir da tecnologia, traz o que você diz que quer ser sobre a realidade do que você é e que o cliente, o usuário diz? Fê, Quer que eu comece, já que pode fazer. engatou ali, Aí, depois passo para a Andréia? isso. Excelente. Acho que como o Tomé falou, tudo isso a gente precisa estar o tempo inteiro mensurando, avaliando, girando aí o nosso PDCA, né, para poder estar sempre melhorando e evoluindo. Então, obviamente, a gente tem diversas ferramentas de mensuração, diversas. Temos, né, várias ali, algumas bem importantes. E para a gente, esse feedback do cliente é fundamental, né? A gente fala muito, a gente tem aqui na Renner o ciclo do encantamento. Quem encanta é encantado. Eu preciso primeiro encantar o meu colaborador interno para que ele se sinta encantado, ele encante o meu colaborador que vai lá na loja, ele é um ciclo que se retroalimenta. Como é que a gente mede isso, então, internamente, né? Como é que eu meço, como é que está o encantamento do meu cliente interno? Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem uma avaliação de competências que mede a entrega desse colaborador, o como eles estão entregando, então, competências, e uma dessas é o encantamento, né? Então, o encantamento, além de ser um valor, de ser o nosso propósito, que encantar a todos é a nossa realização, também é uma competência avaliada, o quanto que eu conheço o meu cliente e o quanto que eu faço algo a mais para encantá-lo. Então, através da nossa avaliação de competências, a gente tem um programa especificamente para as operações, para as lojas, que se chama Cliente Oculto, que é uma consultoria, empresas que a gente contrata, profissionais, que vão nas lojas exatamente para avaliar o atendimento dos nossos colaboradores, e aí tem diversos critérios onde eles são avaliados. E a partir daí a gente pode tomar ações corretivas em relação às pessoas e à loja, porque o cliente oculto ele avalia individualmente as pessoas e ele avalia também a loja como um todo. A gente tem o próprio encantômetro, né? Espero que todos aqui sejam clientes ou conheçam, já tenham ido numa loja da Renner. A gente tem na saída de todas as lojas uma ferramenta ali, né? Que é o nosso encantômetro, exatamente para medir o encantamento do nosso cliente. Então, a nossa orientação é que, se o cliente marca que ele está saindo insatisfeito, o papel da pessoa que está ali no encantômetro é, na hora, entender o motivo para que a gente possa reverter aquela solução. E, obviamente, que todas as informações do encantômetro elas vão para a nossa área de marketing, onde a gente trabalha todos esses dados, monitora constantemente para tomar ações.
A gente tem as nossas pesquisas de engajamento, onde a gente também avalia como é que está o engajamento das unidades, como é que está o trabalho das lideranças, que também são avaliadas pelos seus colaboradores. Então, algumas ferramentas que a gente tem aqui muito para olhar para o interno. E olhando o externo, que também impacta no interno, a gente trabalha, como o Reinaldo falou, com NPS. Então, a gente, tanto dados objetivos quanto pesquisas, ouvindo o cliente constantemente. E tudo isso retroalimenta a nossa base, são feitas análises para que a gente trabalhe em cima desses dados. Então, constantemente estamos olhando para isso, né, para poder ir melhorando. Então, um exemplo, a gente viu que a gente realmente precisava melhorar o nosso atendimento em loja. E aí a gente começou a fazer inúmeras capacitações, treinamentos, envolver mais a liderança, para que a gente pudesse, né, evoluir aí na questão do atendimento. Então, a gente está sempre melhorando e, opa, acendeu uma luzinha vermelha, que ações a gente precisa tomar para reverter aquela situação. Obrigado, Fê. Eu vou passar para a Andréia, só para agradecer a pergunta do Caio, que fez essa pergunta pragmática de na ponta, como é que a gente sente se está andando todo o processo estruturado de comunicação e sensibilização que vocês fazem. E eu vou passar para a Andréia e colocando um tema importante, Andréia, que passou pela Renner, que é o desenho estratégico. Ele já tem o NPS como um indicador de sucesso da estratégia da empresa, né? O encantômetro está ligado a isso, né? A avaliação com o NPS de todas as áreas está linkada a isso. Andréia, como é que você acompanhou, não no final, se o processo estava bom, como é que você está fazendo para acompanhar com dados a evolução da transformação do CIE? Como é que você consegue dizer que a cultura está mudando e a estratégia estão mudando de forma sincronizada? Eu acho que isso é legal e, de repente, importante para compartilhar com o público. Claro, com certeza. Bom, primeiro dizer que a gente está nessa jornada aí desde o segundo semestre de 2022, né, Reinaldo? Eu não estava aqui ainda. Então, a gente está, nesse momento, ainda implantando uma série de ferramentas. Estamos ainda nessa jornada de adaptar e repensar as nossas metodologias para que fiquem 100% alinhadas com aquilo que a gente quer. Então, começando ali de quem chega, né? Terminamos de realinhar o nosso processo de recrutamento e seleção, que é a entrada das pessoas. Se eu trago alguém que não valoriza aquilo que eu estou dizendo que é importante para o nosso cliente aqui no CIE, para o nosso estudante, fica bem mais difícil depois a gente dar conta disso, né? A gente sabe bem aí o quanto depois a gente tem que correr atrás. Então, nesse mês, estamos lançando um olhar aí para a metodologia toda e um olhar de clareza para o processo, humanização do processo e digitalização do processo. Então, já começa na entrada essa mensuração, o que vai nos dar bastante indicadores. Então, não é só lançar, não é só digitalizar o processo, mas é também a gente entender o que experiência a gente gostaria de proporcionar e a gente passa a ter, inclusive, as pesquisas com candidatos aprovados e não aprovados e gestores para entender se o meu processo aqui de atração e seleção está sendo efetivo e coerente com aquilo que a gente quer proporcionar de experiência, né? Uhum. Além disso, a gente tem aí, junto com a Olivia, né, a Adcar, que nos ajuda muito a entender isso. Inclusive, estamos prestes aí a fazer mais uma rodada da Adcar, que realmente nos ajuda a focar a energia naquilo que a gente precisa, porque a gente sabe que em transformação digital a gente tem muita coisa para fazer, né? Às vezes é óbvio para quem está na área de pessoas, mas é importante a gente dizer. Claro que a gente sonha em ter todo esse futuro uniformemente distribuído na empresa, mas o dado de realidade é entram pessoas, saem pessoas, pessoas novas em liderança são promovidas, e aí a gente começa muitas vezes, né, de novo, não do zero, claro, mas a gente começa de novo esse processo. Então, dificilmente a gente vai conseguir que 100% de todo... É o que a gente busca? Mas a realidade é importante dizer, né? Nós temos essa situação que é normal, né? Promovi alguém, entrou outra liderança, mudou a forma, né? E até o momento da trajetória daquele profissional é diferente do que saiu, então precisamos olhar para isso, né? Então
Tem toda essa outra parte também de desenvolvimento de lideranças que a gente vem olhando e mensurando. O NPS, que recentemente, agora é o primeiro mês, a gente conseguiu aí avançar a área de marketing numa ferramenta onde a gente consegue mensurar todas as unidades. Claro, para nós isso é uma coisa nova, né? Enfim, para muitas empresas não é, mas para nós a gente conseguia antes mensurar só aqui o nosso atendimento do nosso central aqui de atendimento ao cliente. E agora a gente está mensurando, a partir de março, todo o estado, que para nós é uma grande evolução e a gente começa a trabalhar cada vez mais com dados, né? A gente está nessa trajetória aí que está nos ajudando muito. Os próprios serviços de pessoas aqui também, faz um mês que a gente digitalizou aí os processos para conseguir mensurar como que a gente está proporcionando essa experiência, porque a gente sabe que são as pessoas, né? E nós não trabalhamos com produtos, né? Apesar de que quem trabalha com produtos também trabalha com pessoas, né? A gente sabe que no final das contas, mas aqui, claro, a gente acaba trabalhando, né, com o jovem, com o serviço. Então, a gente vem aí evoluindo bastante nessa questão de dados, principalmente aqui na área de pessoas, para que a gente consiga ter mais efetividade e clareza, né, da rota, né? A gente fala que muito das transformações das organizações muitas vezes não tem o sucesso que se imagina, porque a gente acaba colocando, às vezes, energia talvez nos lugares não tão assertivos, né? Então, mensuração, para mim, desde que eu cheguei aqui, que bom que a organização está olhando bastante para isso, né, Reinaldo? Acho que desde a provocação e da transformação cultural. Então, a gente vem avançando bastante para a gente começar cada vez mais, né, a tomar decisões aí baseada em dados, olhando para o futuro, vendo o que deu certo, o que não deu, enfim. É um pouquinho aí da nossa jornada. Obrigado, obrigado. Tomé, alguma Só, experiência a compartilhar? É super só bom. trocar em 2 pontos ali, né? Sem citar exatamente a empresa, mas de uma forma mais genérica, né? Um pouco do que a Fernanda comentou, né? Uma empresa do tamanho da Renner, que imagino que deve ter milhares de colaboradores espalhados em diversas localidades diferentes, né? Cara, é um processo, é uma jornada, né? Essa transformação cultural, ela acontece em 1 ano, 2 anos, né? E até isso se consolidar em toda a organização, né? É um processo, é uma jornada e com certeza, né? Eles estão fazendo da melhor forma, né? Tudo que a Fernanda comentou, realmente são todos os processos de comunicação, de alinhamento, de capacitação da liderança e tal, que vai, logicamente, levar a esse resultado. Mas nem sempre você tem esse resultado no curto prazo. A maior parte das vezes você não tem esse resultado no curto prazo, você tem no médio e longo prazo. E depende muito também da liderança direta, né? Então, às vezes você vai ter locais onde isso vai virar mais rápido, vai ter locais que isso vai demorar mais um pouco, né? Quando a gente fala de uma mão de obra de varejo, geralmente você tem um turnover mais alto, então tem todo o desafio também de estar capacitando quem está chegando também, né? Porque tem um giro rápido de pessoas, né? Então, é um desafio enorme, né? E é um caminho, né? É um caminho que vai demorar um tempo, mas com certeza, né? Pelo que a Fernanda falou, né? Vai chegar nesse resultado, né? E o segundo ponto, que eu acho que é um desafio que eu vejo também na maioria das empresas, é a gente percebe que já existe uma coleta de dados muito grande, né? Existem várias informações que estão sendo coletadas, seja do colaborador, seja do cliente, seja de processos internos e tal. Agora tem o grande desafio de integrar tudo isso, né? Como você integra esse grande banco de dados e consiga tirar dali realmente informações que te gerem inputs para tomar algum tipo de ação, né? Então, acho que o desafio de integração de dados, de ter uma base de dados integrada, que você tenha uma inteligência ali que consiga captar e conseguir coletar as informações que são importantes para você tomar uma decisão, eu acho que o que eu vejo também é muita empresa evoluindo ainda nesse sentido, né? E a IA, acho que ela vai vir muito, né, para ajudar muito esse processo de análise, né, desse banco de informações, desse banco de dados, que cada vez é maior, né? Então, acho que são 2 pontos ali que eu acho que são críticos no processo de transformação cultural e que são coisas que estão, né, estão evoluindo, né, estão acontecendo, né? Era isso Tomé, sobre posso só complementar, porque eu acho que você falou um claro. ponto super importante que eu ia finalizar e esperei vocês trazerem e você acabou amarrando. Eu falei, a gente usa diversas formas de medir e realmente usamos diversas formas, e aí pode parecer confuso, né? Puxa, mas tanta forma de medir, e esse é o ponto que você falou, a gente está exatamente nesse momento, integrando tudo isso.
porque o valor é exatamente como é que eu reúno esses dados e tiro os melhores insights dessa junção, né? Eu acho que aí está o grande valor. E aí, voltando à tecnologia, né? E AI e tudo mais. Então, a gente está exatamente nesse momento na Renner, né? Acho que tanto com esses dados de avaliação do cliente externo, do cliente interno, assim como diversos outros dados do cliente, porque a gente tem muito dado dentro da Renner, né, de dados de cliente que a gente pode trabalhar. E eu acho que o grande desafio é exatamente esse, né? A gente poder ter uma visão única do cliente e se comunicar de uma única forma com ele, usando da melhor forma possível os dados. Então, acho que quem tem, né, quem está nos ouvindo aqui, acho que eu falei, né, das diversas formas, acho que é importante sim a gente ter diversas formas de ouvir, tem que entender de acordo com cada negócio quanto que faz sentido ter mais de uma forma ou não, mas a partir do momento que a gente tem mais de uma forma de medir, como é que a gente integra essas informações, que eu acho que aí está a riqueza, né? Super obrigado, Fernanda, pela contribuição. Queria agora, a gente está acabando praticamente o nosso webinar. Eu quero agradecer a todos e todas que estiveram com a gente nessa reflexão e nessa discussão. Agradecer vocês, Fernanda, Andréia, Tomé, a minha equipe. Mas o mais importante, gente, é reforçar um aprendizado que, pelo menos, a gente teve nos projetos dos últimos 10 anos de transformação. Cultura, ela não é só importante e fundamental para o sucesso da estratégia, mas é uma cultura clara e consistente. E a gente precisa, como elemento de agente de transformação, ter dados. Então, eu faço essa provocação, por quê? Porque essa série vai mostrar o quão é importante, por exemplo, a provocação do Tomé, ter uma gestão de mudança que meça a prontidão das pessoas à digitalidade, porque a inteligência artificial vai entrar na vida das organizações, porque entrou na vida das pessoas. Como é que a gente pode montar estratégia ESG com dados, usando inteligência artificial para capturar o que todos os stakeholders estão fazendo? Então, a dimensão de fazer um diagnóstico e construir o futuro olhando para o passado, ela está acabada, é fim, game over. A gente tem que ter dados e processos de gestão da mudança e evolução cultural coordenados com informações, para sermos muito pragmáticos, para otimizar investimento em comunicação, em engajamento, em sensibilização. Você sabe disso, Andréia, você vive isso, e é em cima disso que a gente tem feito os pulsos. Então, meu convite para vocês, o webinar não acaba aqui. Nós temos agora, em maio, dia 23, um webinar a respeito de gestão da mudança para a inteligência artificial. Em junho, a gente vai ter como construir estratégias ESG usando inteligência artificial para fazer transformação cultural, e tudo isso é uma pauta estratégica das organizações de recursos humanos. Então, muito obrigado, o convite está feito. Nós vamos aí da Olivia enviar um e-mail de agradecimento à participação de vocês e de convite para essa nova etapa da série de webinars. Muito obrigado pelas contribuições de todos e participação, e nos vemos aí em maio com um novo webinar dessa nossa série de cultura, tecnologia e dados a serviço da transformação organizacional. E estamos aqui compartilhando o livro comentado pela Fernanda. Aproveitem, né? Relacionamento e conhecimento andando juntos. Muito obrigado, Fê. Obrigado, Tomé. E obrigado, Andréia. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado, Tchau, Reinaldo. obrigada.